Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia o gafanhoto e mel silvestre. E pregavam dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito qual pomba a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias sentado, tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo chamou. Eles deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, seguiram. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galiléia. Em seguida saiu da sinagoga e foi à casa de Simão.
casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se, o tomando pela mão, a levantou e a febre a deixou, e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trazia-lhe todos os enfermos e os endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque os conheciam. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Foram, pois, Simão e os seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhes: todos te buscam. Respondeu-lhes Jesus: vamos a outra parte, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Fui então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E veio ele um leproso, que de joelho lhe rogava, dizendo: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo despediu, dizendo-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda a parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados ia ter com ele. As pessoas iam ter com ele. Finalizamos aqui Marcos 1. Deus seja louvado para sempre. E o nome de Jesus, no poder do Santo Espírito. Amém.